Salve, salve, gente boa! Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo aí ao canal. Nesse vídeo a gente vai falar a respeito do seguinte: quem desobedece à verdade, obedece à injustiça. Vamos pensar sobre isso? Sai daí não, Vitor. Fica comigo até o final, vamos junto? Antes de qualquer coisa, não deixe de se inscrever no canal. Rápido e fácil. Tem um botão aqui embaixo, está se inscrever. Clicou ali, pronto, você já está inscrito. Eu recomendo ainda clicar no sininho. Por que clicar no sininho? Cada vídeo novo, cada postagem nova, a cada novidade que a gente vem colocando no canal, você fica por dentro e fica sabendo antes de todo mundo. Tá certo? Então, vamos lá, curta, comenta, compartilha, nos ajuda a alavancar o canal e alcançar mais pessoas, sempre pensando o seguinte, né? Quanto mais pessoas estiverem em contato com o nosso canal, com os nossos vídeos, mais pessoas estão em contato com a palavra de Deus. Isso é fantástico. E você pode também estar colaborando aí com o nosso canal, adquirindo os nossos livros. Eles vão aparecer desse lado aqui. São 2 livros, você pode adquirir no primeiro link aí da descrição, ou então no link da bio do YouTube, da bio do Instagram, até da bio do Facebook. Você pode estar adquirindo e ali tem várias formas para você adquirir os 2 livros. Quem se importa com Deus, uma reflexão sobre onde está Deus diante de catástrofe, tristeza, dor, sofrimento, e o Perca Peso Tirando a Trave do Olho, que é aquele livro que faz a gente enxergar o outro de uma maneira completamente diferente e da forma como Deus gostaria que a gente olhe o nosso próximo. Tá certo? Vamos lá, o texto desse vídeo, Romanos capítulo 2, o versículo de número 8, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 8, diz assim: Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Lembrando novamente aqui que o ideal seria que a gente fizesse um vídeo só dos versículos do 5 ao 11, do 5 ao 10, com o 11 ali sendo um aposto ali no final. Esse seria o ideal, mas o vídeo ficaria longo demais. Então a gente está particionando esse estudo e dividindo aí em vários vídeos. Mas não deixe de assistir todos os vídeos, desde o versículo 5. Se preciso for, assiste também o capítulo 1, para que a sua compreensão seja melhor. Então nunca feche uma teologia ou uma conclusão, um ensinamento em cima de um único vídeo ou de um único versículo. A gente está aqui, o objetivo desse canal é estudar a Bíblia versículo a versículo. Mas isso não significa que teologias, que os princípios, a gente esteja olhando exclusivamente naquele versículo. Pelo contrário, né? Esse vídeo aqui é um daqueles vídeos que tem muito texto bíblico para a gente poder olhar e meditar e chegar, enfim, a alguma conclusão. Esse vídeo, o versículo 8, ele é o segundo caminho, a segunda escolha que Paulo ele vai mostrar. No versículo 6 termina aí com os 2 pontos, que vai dizer que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. E ele vai apresentar, então, 2 destinos, 2 finais, as 2 formas os 2 momentos em que pessoas vão receber retribuição. E são os únicos, não existe um terceiro caminho. Se existisse um terceiro, Paulo colocaria aqui, Jesus também teria falado, o livro de Apocalipse também falaria, não existia apenas direita e esquerda, existiria outros caminhos para seguir, e Deus então ali falaria, não existia apenas bendito e maldito. Então são vários textos e várias posições bíblicas mostrando que só existem 2 caminhos, 2 destinos. O versículo 7, a gente falou no vídeo passado, se você não assistiu, assista, são aqueles que vão entrar diretamente na vida eterna. O versículo 8 não fala que eles vão entrar na vida eterna no sofrimento, para que eles vão receber a ira e a indignação. Chama essas pessoas de facciosas. A gente vai explicar daqui a pouquinho sobre essa expressão. Mas eles também vão viver uma vida eterna. A gente viu no vídeo passado textos, e aliás, nos 3 últimos vídeos, a gente viu textos, lendo inclusive o livro de Apocalipse, capítulo 20. Inclusive, tem uma playlist aí já completinha de Apocalipse, versículo a versículo. Eu recomendo você ir lá no capítulo 20 de Apocalipse e estudar um pouco mais sobre isso. Tanto quem vai para o céu quanto aqueles que serão lançados no inferno, no lago de fogo e enxofre, todos eles vão viver a vida eterna. Porém, quem está com Cristo vai direto para a vida eterna. Quem não está com Cristo vai aguardar o julgamento para que ele seja notificado conforme as suas obras. Capítulo 8 de Romanos, Paulo vai dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, João vai falar na primeira carta, Jesus ele é o nosso advogado. Se temos pecado, cometemos pecado, tivemos uma vida de pecado, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Então a gente vai começar aqui esse versículo 8, novamente aí essa conjunção adversativa mais, que vai demonstrar exatamente essa posição contrária. Ou seja, o versículo 7 falou uma posição, um caminho, um destino, e o versículo 8 vai falar a posição contrária, indicando que também só existem esses 2 lados. Então, esse mais é que está dizendo que o destino que vai ser apresentado a partir dele é oposto ao que foi apresentado antes dele. E aí vai de qual a consequência? Ira e indignação. Indignação porque Deus tem uma expectativa a nosso respeito, diante de todas as coisas, diante de tantas bênçãos, diante de tantas coisas que Deus vem fazendo em nós, através de nós e para nós, Deus tem aquela expectativa que as pessoas se voltem para Ele. Então a indignação é como se, lá em Hebreus a gente falou sobre isso, né, a nuvem de testemunha, aquela torcida, aquelas pessoas que estão ali na expectativa
né, como os anjos, todos os profetas, a palavra de Deus, apontando o caminho, direcionando, é só seguir, é só agir conforme a palavra, mas infelizmente algumas pessoas insistem em agir por conta própria, agir da forma como querem e cedem às pressões do mundo, às pressões que o diabo vem colocando, e eles mesmos acabam escolhendo os outros caminhos. Então Deus fica indignado com isso. Como é que pode a pessoa rejeitar um Deus que se ofereceu, um Deus com tanto amor, um Deus que tem aberto portas para perdão de pecados? Como pode uma pessoa rejeitar tudo isso? Então essa é a indignação de Deus. E a palavra ira é a palavra org, que significa em alguns casos realmente sentimental, né? Aquela ira sentimental, mas quando ela está aplicada a Deus, não está relacionada exatamente ao sentimento, mas está falando de punição. Quando está falando o cálice da ira de Deus, receber a ira de Deus, tem textos também em Apocalipse que a gente também já explica isso, está falando da punição, né? Ou seja, a própria ira já aponta para essa indignação de Deus. De modo nenhum podemos imaginar que os não salvos não terão vida eterna. Antes dessa vida eterna, eles vão passar pelo julgamento. Exatamente por uma questão de justiça. Então, a questão do inferno, nós falamos isso em alguns vídeos aí para trás, aponta exatamente para a justiça de Deus. Por quê? Porque é conforme as nossas obras. Então, nós podemos determinar, nós podemos agir. Então, quando um juiz ele decreta condenação, isso eu estou falando não alguns juízes aqui no Brasil que decretam condenação e a prisão sem o trânsito em julgado. O que é o trânsito em julgado? Todo aquele processo de investigação, todo aquele processo de oferecer a denúncia, e o advogado, e o promotor, e tal, todo aquele balanço, todas aquelas etapas de processo escrito, isso é o trânsito em julgado, ou seja, são várias etapas a serem cumpridas antes da condenação. Então eu estou falando do devido processo legal, né, de uma forma direita, não como vem sendo feita aí com a direita no Brasil, né? Então, voltando aqui ao mundo ideal, quando um juiz, depois de tramitado em julgado, cumprido todo o devido processo legal, ele decreta então a condenação, e é verificado com todas as provas, né? Inclusive que há provas de que a pessoa é culpada, o juiz ele não é mau por conta disso. Tendo provas, tendo trânsito em julgado, tendo investigações, tendo comprovação, tendo até, às vezes, a própria pessoa confessou, né? A confissão da pessoa de que realmente cometeu, não há injustiça. Por quê? Porque todo mundo sabe que determinados crimes, e eu estou falando de crime, só há crime com uma lei, né? Ninguém pode ser preso por algo se não houver uma lei, exceto no Brasil, né? E em alguns outros regimes aí, mundo afora, que o Brasil está compactuando. Mas estou falando aqui do mundo ideal. Ninguém pode ser preso por um crime se não tiver uma lei dizendo o que é o crime e quais as punições para esse crime. Então, o ato de pessoas serem lançadas no inferno não é uma injustiça de Deus. Por quê? Ele já vem avisando, ele vem noticiando, ele vem informando, ele vem deixando claro todas essas coisas, todas essas direções, e as pessoas estão escolhendo esses caminhos. E a gente vai ver, o próprio versículo 6, ele já traz isso segundo o seu procedimento, e a gente vai ver alguns textos que apontam também nessa direção. O primeiro texto que a gente vai ver é Apocalipse 20, versículos do 11 ao 15. Livro da Revelação do Apocalipse, capítulo 20, versículos de 11 a 15, fala assim: Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Repare então que existe o livro da vida, onde há uma relação de nomes que aceitaram Jesus, que reconheceram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e que através do seu advogado, Jesus Cristo, eles receberam a absolvição. Então é consultado nesse livro da vida, o nome não aparece, então vai-se, em consequência disso, para os livros. Então existe o livro da vida, relação nominal, e existem os livros, atos e atitudes e obras e decisões e escolhas das pessoas. E as pessoas serão julgadas pelo que está nos livros, porque o nome não está no livro da vida. Se tiver mais dúvidas sobre isso, vai lá no nosso canal, aí na playlist sobre Apocalipse, vai lá no capítulo 20 e você vai encontrar a explicação melhor desses versículos aí. Mateus, capítulo 16, versículo 27. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16, versículo 27, fala assim: Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras.
respaldando tudo aquilo que vai estar sendo feito lá, como a gente viu em Apocalipse, capítulo 20. Agora, um texto também do Antigo Testamento que é interessante é Eclesiastes 12, versículo 14. O livro do pregador, né? O livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14, diz assim: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. O último versículo do pregador, da sabedoria, ele vem falando exatamente isso, quer sejam boas, quer sejam más, tudo aquilo que, mesmo que esteja escondido, um dia será revelado. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 10 e 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 10 e 11, fala assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Outro texto também interessante, eu já tinha falado sobre ele em vídeos passados, eu recomendo inclusive a leitura de Deuteronômio, desde o capítulo 28 até o capítulo 30. Tire um momento aí, separe um momento para você ler 28, 29 e 30, os 3 capítulos, assim, na sequência, direto, sem intervalo comercial. Vale a pena, eu recomendo essa leitura. Aqui a gente vai ler Deuteronômio 30, versículos 15 e depois o 19 e o 20. Livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15, fala: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Versículo 19 e 20 diz: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então repare aqui que é sempre 2 posições: a vida e a morte, a bênção e a maldição. Então, essas são sempre 2 posições. Paulo aqui ele vai falar em concordância, Paulo vai falar exatamente a mesma coisa. Sempre 2 posições: ou direto para a vida eterna e o gozo eterno para os que estão salvos, ou a ira e a indignação e o fogo eterno. Outro texto interessante também no Antigo Testamento é Jeremias, capítulo 21, versículos de 8 a 10. O profeta Jeremias, que é um livro que eu gosto muito, né? É um dos profetas que eu gosto demais, o livro de Jeremias, capítulo 21, versículo de 8 a 10, fala assim: a este povo dirás, assim diz o Senhor: eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O que ficar nesta cidade há de morrer a espada ou a fome ou de peste, mas o que sair e render-se aos caldeus que vos cercam viverá, e a vida lhe será como despojo. Pois voltei o rosto contra esta cidade, para o mal e não para o bem, diz o Senhor. Ela será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e este a queimará. Repare que antes que Deus faça qualquer coisa, antes que venha algum decreto, antes que aconteça qualquer coisa, Deus dá o aviso e diz quais os caminhos que se devem seguir. Deus está falando assim: eu vou contra essa cidade, eu vou castigar, eu vou agir contra a cidade. Porém, aquelas pessoas que tomarem decisões e escolherem a vida, novamente aqui, 2 caminhos: o caminho da vida ou o caminho da morte. Então, aquela pessoa que escolher corretamente, esse vai viver. Então, repare que Deus sempre dá esse alerta, esse aviso e essa ajuda antes que aconteça. Lucas capítulo 9, versículos do 23 ao 27. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 9, do 23 ao 27, diz assim: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e na dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Então ele está falando aqui, olha, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Então, nós podemos escolher se a gente quer causar o dano a nós ou se a gente quer a vida ou se a gente quer viver a vida que Deus quer para nós. Então, quando a gente faz as nossas próprias escolhas, quando a gente segue as nossas concupiscências, né, dos olhos, da carne, quando a gente segue os nossos próprios desejos, quando a gente segue a nossa vontade corruptível, como nós falamos no vídeo anterior, nós caminhamos pelo caminho da morte e vamos causar danos a nós mesmos. Então não é Deus que está causando dano a nós é que estamos causando dano a nós mesmos. Nós não, graças a Deus nem eu nem você vamos passar por isso, mas aquelas pessoas, conforme descrita aí na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, no final e o início do capítulo 2, aquelas pessoas que se afastam, que vivem uma vida totalmente depravada
e longe dos caminhos do Senhor, longe das leis, longe dos preceitos, longe das diretrizes de Deus, aquelas pessoas serão lançadas no inferno por causa das suas próprias escolhas, por causa das suas vontades e por não conseguirem resistir, não conseguirem ter perseverança em fazer o bem. Voltando lá para Romanos capítulo 2, versículo 8, vai dizer que essas coisas sobrevirão aos facciosos. A palavra facciosa aqui, no grego, é ereteia. Então, quem são os facciosos? Quem são esses ereteia? São aqueles que são arrogantes, que não aceitam a opinião, são insubmissos, desobedientes e são aquele tipo de pessoas que criam separações, que criam partidos. Não é exatamente questão do partido político, mas são aquelas pessoas que, por não aceitarem a ereteia, designa pessoas que não aceitam uma direção, que não conseguem aceitar ordens, que não conseguem obedecer ordens. Então, eles criam como quem cria um próprio exército, quem cria a própria vontade, quem segue a própria vontade. Então, faccioso é esse tipo de gente que não consegue obedecer, que não consegue seguir ordens, que não consegue seguir diretrizes. Todo líder, todo mundo que está acima dele tem erro, não presta, ele faz melhor, ele sabe melhor, é ele que sabe o caminho, o líder não sabe de nada, o líder está sempre errado, todo líder está sempre errado, ele está sempre se achando melhor. Então, esses são os facciosos. Então, esses que são arrogantes, que não aceitam a correção, que não aceitam endireitar. Lembra que a gente falou sobre a cultura da honra no vídeo passado? Se você não assistiu, assista. A gente falou sobre essa questão da cultura da honra. Os facciosos são aqueles que não querem honrar, que não gostam desse papo de honra, que não querem honrar porque eles se acham, eles são os poderosões, eles são inteligentes, eles têm a vontade, que é isso, eu vou ficar me sujeitando, vou ficar passando vergonha, eu vou ficar rastejando. Não, que isso, eu sou poderoso, eu sou isso, eu tenho aquilo. Eu tenho diploma, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Nunca que eu vou me sujeitar a ficar obedecendo ordens de uma pessoa que sabe menos do que eu, que tem menos do que eu, que conhece menos do que eu. Então, esses são os facciosos. Esse tipo de gente é o que a Bíblia chama de facciosos. Por quê? Eles desobedecem à verdade. Querido, a gente precisa entender. Ninguém consegue viver sem estar submisso a algo. O que vai acontecer é que, ao rejeitar toda uma diretriz de Deus, como a gente falou aqui, a gente falou sobre a questão da honra, a gente trouxe versículos bíblicos que falam sobre isso. Aqui em Romanos a gente vai falar novamente sobre isso, no capítulo 8, no capítulo 13, a gente vai enfatizar muito essa questão, porque isso é um princípio bíblico. Pessoas que rejeitam, estão rejeitando a verdade. Pessoas que rejeitam esses princípios, eles estão rejeitando, não é a mim, não é o pastor fulano, não é a igreja tal, eles estão rejeitando a própria Bíblia, que a Bíblia orienta a seguir. A Bíblia orienta que o núcleo familiar é o primeiro núcleo onde a gente aprende a identificar a autoridade, a gente aprende a pedir bênção do pai e da mãe, a gente aprende a reconhecer o pai e a mãe como uma voz profética sobre a nossa vida, e a gente precisa honrar o pai e a mãe pela posição que eles têm, pelo preço que eles pagam para ser o pai e a mãe. E assim, começa no núcleo familiar, depois vai por relação aos professores, diretores, líderes de célula, pastores, enfim. Paulo vai escrever aos Romanos, aqui a gente vai falar sobre isso lá na frente. A autoridade que ela é constituída não é por acaso. Toda autoridade tem um princípio, algo para estar colocando ali. Então, a gente tem que parar de essa infantilidade de achar que não querer a verdade significa viver em cima do muro, significa viver uma vida de regalias, que não existe muro entre o céu e o inferno. Não existe muro, existe um abismo. Ao rejeitar a verdade, automaticamente você está entrando no caminho da ira, da indignação, nesse caminho que vai ser levado à morte. É isso que acontece. Então, quando a gente rejeita a verdade, quando a gente desobedece a verdade, quando a gente não aceita a verdade, a gente acaba obedecendo à injustiça. E a gente acaba praticando injustiça. A gente acaba vibrando com prisões, com açoites, com outras coisas, como os judeus faziam na época lá que os cristãos eram presos e açoitados, e depois o jogo virou contra eles, até que no ano 70 o próprio templo foi destruído. Ou seja, durante quase 40 anos ali, eles ficaram vibrando por causa do sofrimento de Cristo e dos cristãos, até que o jogo, aquelas mesmas pessoas que perseguiram a Cristo e os cristãos, acabaram perseguindo a eles mesmos. Não tem jeito. Rejeitou a verdade, acaba estando sujeito e obedecendo à injustiça. Então, verdade e injustiça são dois caminhos, assim como a verdade é o caminho da vida e a injustiça é o caminho da morte. A verdade é o caminho da bênção, a injustiça é o caminho da maldição. Quem não obedece a um, automaticamente se dirige ao outro. Vamos ler um texto aqui? Mateus capítulo 6, versículos do 24 ao 26. Evangelho de Mateus, capítulo 6, do 24 ao 26, fala assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não pode servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento,
e o corpo mais do que as vestes, observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Por que eu fiz questão de ler os versículos 25 e 26 junto com o versículo 24? Porque muita gente dá de desculpa: ah, mas eu tive que fazer porque era a minha sobrevivência. Ah, mas se eu não fizer isso, como que eu vou sobreviver? Como que eu vou largar isso aqui se o salário é tão bom? Como que eu vou abrir mão dos bens que eu recebi? Como que eu vou abrir mão de companhias? Como que eu vou abrir mão dessa convivência, de viver isso? Então, as pessoas ficam preocupadas com o que elas vão vestir, com o que elas vão comer, quem vai pagar o salário dela, qual a recompensa, e elas vão negociando as verdades. Muitas pessoas, elas vão aos pouquinhos, negociando princípios, negociando valores, negociando verdade. Por quê? Porque ou ela ama a Deus, ou ela ama, né? Quando está falando aqui de ama a riqueza, a expressão aqui é exatamente ama a mamon. E mamon traz a corrupção, mamon traz por si não só aquele dinheiro, mas é o ganho ilícito, a maneira incorreta, o abandono de verdade, o abandono de princípios, o abandono de valores, a traição, a infidelidade, a deslealdade. Tudo isso traz esse peso da pessoa que busca a mamon, da pessoa que crê a mamon. A gente falou no vídeo passado que o salvo procura honra, glória e incorruptibilidade. Aqueles que vão para o inferno, eles buscam mamão, eles buscam os prazeres, eles buscam a vontade, e eles falam assim: ah, mas eu nasci assim, né? Eu passei a minha vida inteira seguindo esse tipo de caminho, como que eu vou parar agora? Jesus está falando aqui: não andeis ansiosos, que ele sabe suprir todas as suas necessidades. Resumindo os versículos 25 e 26, Jesus supre todas as suas necessidades. Você consegue acreditar nisso? Então siga Jesus sem medo. Ele conhece o que você precisa antes que o seu pedido chegue à boca. Agora não fique tentando servir a dois senhores. Não fique achando que existe muro entre um e outro. Não existe, não dá para servir aos dois senhores. Escolhe a vida, querido. Escolhe o caminho da bênção. Escolhe o caminho de céu. Escolhe o caminho da presença eterna do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.